Bem-vindos ao podcast História da Arte Global. Esse é um podcast realizado pelo Laboratório de História da Arte Global, vinculado ao Programa de Pós-Graduação em História da Arte da UERJ e financiado pelo CNPq. A ideia é trazer especialistas para uma conversa sobre distintas questões no campo da história da arte global. Embora estudar comparativamente a arte produzida em distintas partes do mundo não seja uma ideia recente, nas 2 primeiras décadas do século XXI, intensificou-se o que viria a ser chamado de Global Turn, ou viragem global no campo da história da arte. Uma premissa central da história da arte global é a necessidade de criar uma percepção multicêntrica do mundo, da cultura e das artes. A história da arte global ambiciona ser inclusiva e valorizar temporalidades e geografias tradicionalmente consideradas periféricas ou menos influentes. Paralelamente, busca também criar abordagens transculturais que desestabilizem narrativas nacionalistas ou regionalistas da arte. Eu sou Maria Berbari e tenho o prazer de conversar sobre história da arte global com Ana Magalhães, professora e atual diretora do MAC-USP, e Jens Baumgarten, professor de História da Arte da Universidade Federal de São Paulo. Ana, como você definiria a história da arte global? Em que aspectos ela pode ser diferenciada do que no passado foi chamado de história universal? Ou seja, essa ideia de você juntar a história de todos os lugares, de todos os tempos, que surge bem fortemente na modernidade, né? A partir do século XVIII, você tem todos esses compêndios de história universal. No campo específico da história da arte, em que você diria que essa história da arte universal se diferencia de uma história da arte global? Maria, obrigada por essa pergunta e obrigada pelo convite de estar aqui. Eu vou responder um pouco focada justamente nas artes do século XX e XXI, porque essa é a minha especialidade, né? Eu entendo, quer dizer, essa ideia de uma história universal, né, ou de uma arte universal, ela, enfim, pelo menos no campo da história da arte moderna, né, quando a gente fala de uma história da arte moderna, ela está muito focada justamente no fenômeno de emergência da abstração, da experiência dos artistas com a abstração. Então, posso dar esse exemplo, né, quer dizer, um artista, por exemplo, como Kandinsky, né, um russo, professor da Bauhaus no final da década de 10, início da década de 20, vai escrever um manual para os seus alunos, chama Ponto e Linha sobre Plano, em que ele justamente ambiciona que essa linguagem abstrata, né, esses elementos fundamentais da pintura, por exemplo, são a ponta, a linha e o plano, né, sejam reconhecidos, né, eles sejam tratados como uma linguagem universal, eles sejam compreensíveis a qualquer indivíduo sobre a face da Terra. Acontece que ele é um artista, obviamente, envolvido, digamos assim, engajado com uma tratadística tradicional da arte, né, no fundo, que tinha emergido, né, desde o início da Era da Arte, como vai dizer o Hans Belting, né? Então, o acento dele é de que isso é reconhecível para um aborígene na Austrália, digamos assim, né? E a tendência dessa geração é incorporar a linguagem desses artistas, quer dizer, dessas outras comunidades, dessas outras culturas, como se elas pudessem ser lidas nessa chave da tratadística da história da arte na Europa, né, digamos assim. Eles têm um papel importante porque eles reconhecem já, né, essas produções, mas eles tendem a assimilar essas produções à sua ideia de arte, né? E eu acho que a história da arte global é a mudança de assento, né, digamos assim. E ela vem justamente na esteira de uma reflexão sobre enfim, da entrada das teorias pós-coloniais, né, no campo da história da arte, de um lado, e de outro, da crise da história da arte nos anos 90, entende? Como uma disciplina colonialista, digamos assim, né, ou muito restrita só à ideia da noção de arte, do objeto artístico, assim por diante, né, e tal. Então, para dar um exemplo mais recente, aí também nas artes do século XX, né, eu penso num artista como Rubem Valentim, né, que era um artista negro, chega no Rio de Janeiro, vai experimentar com essa linguagem abstrata, né, que ele está justamente no meio ali, na troca com os concretos nos anos 50, e que nos anos 60, ao viajar e fazer parte, né, ser convidado a fazer parte de um festival de artes africanas, né, no continente africano, né, em Bamako como artista brasileiro, né, dentro dessa representação, ele vai estudar formas geométricas, né, justamente em artefatos enfim, de civilizações no Benin,
incorporar isso como sua linguagem artística, né? A famosa série de emblemas que ele passa a criar, digamos assim, a partir do final da década de 60, início da década de 70, que se tornam, assim, de fato, as obras mais conhecidas dele, né? Ele inverte a chave, né? Ele está usando justamente desses elementos, desses traços, digamos assim, específicos, que ele entende como específicos dessa outra cultura visual para trabalhar com a ideia da linguagem abstrata da arte, né? Então, eu acho que tem essa mudança de chave que é importante a gente notar, né? Não sei se isso resolve o problema, mas, de qualquer maneira, eu acho que os artistas resolvem melhor do que os historiadores da arte. De qualquer forma, eu acho que, assim, eu percebo, quer dizer, a tentativa e o desejo é esse, né? Parece que mais recentemente os historiadores da arte também têm se preocupado em acentuar essas diferenças. E eu acho que uma outra coisa importante, né, é se colocar uma ideia de narrativa linear em xeque, se tratar da ideia de uma narrativa hegemônica da arte, questionar essa narrativa hegemônica, né, e problematizar essa narrativa hegemônica, e, ao mesmo tempo, acrescentar o S aí, né? Se fala em modernismos, se fala em ismos, né? Mesmo quando a gente está tratando, né, lá atrás das vanguardas, as ditas vanguardas históricas, elas vão ser todas pluralizadas, né, digamos assim, tratadas, né, na sua especificidade de assimilação, aonde elas foram, desenvolvidas ou enfim, interessaram, né, esses artistas fora dos centros, né, digamos. Eu acho que esse elemento multicêntrico é, de fato, algo, um interessante contraponto para o início da tua fala, né, que é uma ideia de universalização, ou seja, a ideia de que pode existir universal, mas é a partir de um lugar que emana, do qual emana esse universal, né? Então, assim, essa tendência multicêntrica. E uma outra questão importantíssima que você falou, isso já engata numa pergunta que eu queria fazer ao Jens, é a relação entre essa história da arte global e os discursos pós-coloniais, né? Então, termos como, por exemplo, imigração, alteridade, escravidão, são termos que começam a aparecer cada vez mais no discurso histórico-artístico, né? Mas, como você também observou, Ana, né, isso aparece no campo da história da arte um pouco mais tarde até do que em outras disciplinas, né? Provavelmente no início do século XXI. E aí, então, eu queria perguntar, Jens, a você, de que maneira você acha que essas esferas, hoje em dia, elas dialogam, ou seja, de um lado a história da arte global e do outro o pós-colonialismo, os discursos pós-coloniais? Muito obrigado, Maria, também pelo convite. Então, eu acho que são dois aspectos que precisamos considerar. Um aspecto é o aspecto que a Ana mencionou, que você também agora perguntou, sobre a abordagem teórica, ou seja, as abordagens pós-coloniais, e também é importante que essa própria discussão tem vários vias, ou seja, nós temos o pós-colonial vinculado com o nome como Homi Bhabha, nós temos também os debates que são mais concentrados à América Latina, que são o chamado decolonial, em comparação ou não confundir com descolonização da África, por exemplo, mas como uma abordagem teórica que é vinculado com nomes como Walter Mignolo, Dussel, etc. Então, tem esse debate, e é importante lembrar que esse debate vem sobretudo da área da crítica literária. Então, nós temos um certo atraso da chegada dessas teorias da historiedade. Historiedade nunca foi uma das disciplinas mais progressistas, para dizer pelo menos. O único, talvez não o único, mas um dos grandes pontos da exportação foi o termo estilo da história da arte, mas não outros termos mais progressivos. Então, eu lembro que uma das primeiras pessoas foi a Victoria Schmidt-Linsenhoff, nos anos 90, na Alemanha, mas ela tinha muito pouco reação na época quando ela primeiramente publicava.
Hoje em dia, como vocês mencionaram, temos uma outra situação. Porém, gostaria desse contexto lembrar um outro aspecto que vem da própria história da arte, que são, eu chamaria, os objetos transculturais, ou seja, objetos que, mais um pouco da minha área da pesquisa, da primeira época moderna, são objetos viajantes, ou seja, seja marfim criada em Goa por artistas indianos, que foi depois já produzido de uma forma proto-industrial e depois importado para Portugal, para Brasil, etc. Então, são também os objetos que questionavam essas narrativas hegemônicas que conhecemos. E, como último aspecto, não só de teoria e dos objetos, temos também os museus e o debate sobre a proveniência. Então, de onde vem? Por isso eu falei que temos objetos viajantes que foram produzidos, mas temos também o grande aspecto de roubo de artefatos, recentemente os roubos que foram colocados, os bronzes de Benin, que aparecem no novo museu, entre aspas, do Humboldt Forum em Berlim. Então, isso foi questionado, além também dos artistas plásticos que a Ana mencionou. É interessante porque que você tenha colocado essa questão, né? Esse elemento do roubo, esse elemento monetário, esse elemento das consequências financeiras, né? da arte, da questão dos museus, porque isso me leva a uma questão que eu queria colocar para a Ana também, que é a ideia de que, alguns historiadores da arte, né, argumentam que a ideia da história da arte global, como nós compreendemos hoje em dia, na verdade, ela é formulada em resposta ao desenvolvimento do mercado de arte global, e que, de fato, seria isso, e nada a ver com teorias pós-coloniais e tudo isso, mas seria essa a grande motivação, o grande estímulo da história da arte global. Como que você vê isso? Isso procede, ou pelo menos parcialmente procede, na sua visão? Eu acho que, assim, enfim, se eu pensar num autor como Hans Belting, que esteve envolvido lá na primeira década do século XXI, né, no início dos anos 2000, uma grande plataforma criada no Zentrum für Kunstmedien de Karlsruhe, na Alemanha, de discussão sobre a arte global e o museu, né, em que eles elaboraram uma série de conferências, publicações adjuntas ali para tratar desse fenômeno. Eu concordo, sim. Eu acho que tem uma discussão, obviamente, teórica, que é muito importante, e, sobretudo, né, os autores ligados a essas teorias pós-coloniais e ao decolonial, por exemplo, na América Latina, revelam um aspecto muito importante, que eu acho que o Ian está colocando aqui, que é dessa relação de forças, né, e nesse sentido, a da arte global, ela é muito diferente de uma história universal, que pretendia ser, enfim, horizontal, homogênea, etc., e a história global revela justamente as violências, né, os conflitos que envolvem essa, enfim, circulação dos artefatos, objetos, etc., né, e quem produz, como produz, a condição de quem produz e assim por diante, a condição de reconhecimento, de incorporação ou não, de legitimação no campo da arte. Mas, quer dizer, do ponto de vista de uma produção contemporânea, né, e é disso que o Hans Belting, sobretudo, fala, existe o que ele chama a linguagem global da arte, né, que circula, sobretudo, no ambiente daquilo que eu gosto de chamar as mostras sazonais, né, que são as mostras de tipo bienal, que, de fato, passaram por um crescimento extraordinário justamente na virada do século XX para o século XXI. Né? Quer dizer, a partir dos anos 90, a gente vê um processo de aceleração de criação desse tipo de exposição em várias partes do mundo. Elas hoje são privilegiadamente mostras que enfim, que pipocam, né, fora dos centros, e ali elas captam justamente uma produção contemporânea, ou elas valorizam uma produção contemporânea de artistas locais que se colocam em diálogo, na verdade, com centros. E se colocam em diálogo com centros justamente porque eles fazem o acento à diferença, mas usando, por assim dizer, a mídia, né, o suporte da linguagem contemporânea da arte. Então, enfim, um exemplo disso, né, de novo do continente africano,
é um artista como Cherry Samba, né? Um artista que desde os anos 60 e 70 está produzindo pinturas. Ele trabalha com essa linguagem do pop, né, digamos assim, que talvez a gente pudesse chamar uma linguagem pop, mas que, na verdade, ele trata justamente, né, através de uma linguagem irônica e do pop, etc., de questões ligadas à narrativa local, à cultura local, né, essa cultura das populações autóctones e assim por diante. Então, é interessante que você está trazendo que você trouxe, e Jens trouxe também antes, exemplos de fora do eixo norte-atlântico, né? Tanto do ponto de vista dos artistas, da produção artística, quanto dos discursos histórico-artísticos que estão sendo criados, né? E isso me leva a uma última questão que eu queria colocar para o Jens, que é o que muitas vezes é apontado como uma certa contradição ontológica, se poderia dizer. Porque a história da arte ela é formulada em solo europeu, né? Esse conceito, história da arte, é essencialmente um conceito europeu. E ele surge em resposta a fenômenos artístico-culturais próprios da Europa, né? Então, é possível, é viável, é desejável aplicar isso a outras partes do mundo ou não? Quer dizer, a gente teria mais a perder do que ganhar. Em primeiro lugar, essa contradição, né, digamos, entre uma história da arte essencialmente europeia, formulada a partir de pressupostos europeus, e uma arte não europeia, por assim dizer, embora o termo não europeu não seja o mais desejável, ele próprio é eurocêntrico, né? Mas essa contradição existe, e se ela existe, ela é superável? É uma pergunta um pouco dificílima, né? Porque é a própria essência, né, da história da arte global. Isso é possível ou é uma contradição em termos? Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que não é uma contradição, é um problema. Mas, como também é impossível de aplicar simplesmente teorias a uma ciência prática, precisamos considerar alguns aspectos. O primeiro aspecto, já posso colocar também a própria teoria pós-colonial, é, sobretudo, uma teoria desenvolvida nos Estados Unidos, apesar de tratar questões globais. Então, sempre temos esse problema. É o problema que se coloca, e também que a própria arte, como Hans Belting também, para colocar de novo esse nome, colocou em um conceito europeu, da Europa Ocidental, em relação, digamos, a imagens, a questão da imagem. Então, com esses conceitos, se abrimos esses conceitos, significa, sobretudo, questionar os cânones. Com a questão do cânono quebrado, eu acho que seria uma possibilidade de repensar também os conceitos da história da arte puramente da Europa Ocidental. Isso, por exemplo, também é feito atualmente também na filosofia, onde parece não ser possível, mas, de fato, na Universidade de Oxford, os estudantes reclamaram que só textos de homens brancos heterossexuais foram lidos. Então, e se a filosofia é capaz também de questionar as suas próprias origens, eu não vejo um problema que não é possível resolver, mas, ao contrário, é um desafio que se coloca. E, nesse sentido, eu acho que é importante, no futuro, para essa questão da história da arte global, colocar os próprios historiografias de cada região, de cada local. Ou seja, já existia um pensamento sobre processos criativos, sobre imagem, sobre algo que pode ser chamado arte em cada lugar. E o que a história da arte deve fazer é se abrir para essas teorias locais e também não considerar teoria como algo universalista, essencialista. Teoria também depende do lugar, do local, do contexto histórico, etc. Então, a teoria em si precisa ser historizada. Eu acho que é interessante porque é a pluralidade de que falava a Ana, né? Eu estava te escutando agora e pensando que
talvez a gente devesse começar por usar o plural no próprio Histórias da Arte Global, né? Porque História da Arte Global acaba que fica parecido demais com essa ideia totalizante, universalizante dessa proposta, que é justo aquilo que a gente não quer, né? A gente quer justamente criar uma visão multicêntrica. Então, eu queria agradecer enormemente a vocês dois, que são grandes pesquisadores e grandes propulsores desse fazer uma história da arte, ou Histórias da Arte Global, né? Aqui do nosso Sul. E nós chegamos, então, ao fim do nosso podcast de hoje, História da Arte Global. Eu queria, uma vez mais, agradecer imensamente Ana Magalhães e Jens Baumgarten por essa conversa e muito obrigada também aos nossos ouvintes.